Eu estou passando aqui só para contar uma novidade, assim, uma fofoquinha. É, nessa última quarta-feira, 2 de novembro, eu troquei o meu DIU. Algumas pessoas me perguntam, né, no privado, qual é o método contraceptivo que eu uso. De 2018 até agora, 2 de novembro, eu estava usando o DIU Mirena. Agora eu troquei pelo Kailina. Por que eu resolvi trocar? Na verdade, foi uma indicação da minha ginecologista. Eu comentei com ela, ela perguntou como é que foi a adaptação e tudo mais. Eu gosto muito de usar o Mirena, apesar de o meu marido ser vasectomizado, eu não abro mão de usar o DIU, não só pela contracepção, mas porque para mim é mais confortável, eu não menstruo, a minha menstruação ela é muito dolorosa, né? Então foi uma escolha que eu fiz por esse método, por ele diminuir bastante o meu fluxo, né? Eu praticamente não menstruo, eu tenho alguns escapes e tudo mais, mas é muito mais tranquilo, quase não tenho dor. Antes a minha menstruação ela chegava a ser algumas vezes assim incapacitante. Então, assim, a ponto de ficar difícil para ir trabalhar, ter que tomar remédio para cólica, ficar o dia inteiro com sono. Quem tem bastante cólica sabe como é que é. Desde a adolescência, eu ouvia dizer que isso iria passar depois de um tempo. Enfim, eu estou com 41 anos e ainda tenho muita dor na menstruação, né? Então, eu optei pelo Dilmirena. Cheguei a investigar um tempo atrás se eu poderia ter endometriose, não tinha, sabe? Então, assim, é a questão da minha sensibilidade à dor também. E esse também foi um dos motivos pelo qual eu optei por fazer a troca do DIU em bloco cirúrgico. Quando eu coloquei o DIU Mirena a primeira vez, eu fiz com o procedimento com o médico, no consultório mesmo, né, com anestesia local, mas eu senti muita dor. Assim, não é toda mulher que sente aquela dor que eu senti. Eu quase desmaiei, ele teve que chamar ajuda, sabe? Aquela coisa toda. Vi bolinhas pretas, fiquei branca que nem um papel, tive que esperar um pouco até sair. Passei o dia assim com muita cólica. Isso que eu tomei remédio antes, eu tomei Toragesic, que é aquele analgésico sublingual, né? O analgésico mais potente que existe. Teve a anestesia local, mas eu senti dor na anestesia local, sabe? Então, assim, para mim não tava. Então, a partir dessa primeira experiência, eu já decidi que quando eu fosse fazer a troca do DIU, eu iria fazer em bloco cirúrgico. Então, agora eu troquei de médico, inclusive, né? Estou com uma mulher, antes meu ginecologista era homem. Não troquei por ser homem, troquei por outras questões. Achei que ele me pressionava um pouco para eu ser mãe. Não gostei dessa postura dele. Então eu fiz a troca, agora eu tô com uma ginecologista. E aí, conversando com ela, a gente até antecipou um pouquinho, porque eu poderia fazer essa troca em março de 2023, e eu fiz agora no dia 2 de novembro. Eu gostaria de ter gravado um vídeo indo para o hospital, mostrando para vocês, chegando no hospital, depois com a roupa cirúrgica, saindo depois da cirurgia e tal. Mas eu sou uma péssima digital influencer e eu esqueci completamente de gravar. Teve uma amiga minha que me acompanhou e fazia algum tempo que a gente não conversava e eu esqueci completamente de fazer o registro e fiquei é, conversando com ela, fofocando, colocando o papo em dia. E esqueci. E também ia ser um pouquinho complicado, acredito, de gravar lá no hospital. Tinha muitas pessoas ali na sala do pré-operatório, tinha muito barulho, sabe? Eu acabaria, acho que, não me sentindo à vontade para gravar e ficaria uma coisa meio estranha também, sabe? Com outras pessoas ali e tudo mais, né? E depois, quando eu entrei, né, para o bloco cirúrgico, os meus pertences ficaram com a minha amiga, eles não ficaram comigo. Então, quando eu estava também depois na sala, na recuperação, né, acordando da sedação, eu não estava com o celular ali, sabe? Até seria um momento que daria para fazer um registro, até acho que seria um registro engraçado, porque eu estava meio grog, mas eu não estava nem com as minhas coisas ali, roupa, nada, sabe? Então, mas eu vim aqui para contar para vocês, né?
eu fiz a troca do DIU e eu troquei também a marca. Eu usei o Mirena de março de 2018 até agora, novembro de 2022. Então foi um pouco. Eu não cheguei a ficar 5 anos com ele, embora a indicação seja 5 anos, né? Até 5 anos. Agora parece que existem algumas pesquisas dizendo que tanto o Mirena quanto o Cailina podem ficar até 7 anos dentro do útero da mulher e que eles não perdem a eficácia, mas eu estava tendo mais escapes, né? Então, assim, a minha menstruação, que praticamente era inexistente, ela passou a ter, assim, mais vazamento, sabe? E às vezes mais de uma vez por mês. Isso começou a me incomodar, eu conversei com a médica, a gente resolveu antecipar um pouquinho, o plano de saúde liberou. Se você tiver plano de saúde, o plano de saúde, ele é obrigado a cobrir todos os DIUs, tanto Mirena quanto Cailina, e o DIU de cobre também. O de prata e cobre eu não tenho certeza, tá? Mas o de cobre eu tenho certeza. Mas enfim, se você for lá na tabela da ANS, você vai tirar essa dúvida. O que eu sei é que o Implanon, que é um desses métodos de longa duração, ele ainda não é coberto por planos de saúde, mas eu acredito que logo isso vai mudar também, né? O Implanon ele pode ficar 3 anos, mas ele acaba sendo um pouquinho mais caro do que os outros métodos, né? Primeiro porque eu acho que ele é um pouquinho mais caro do que, por exemplo, o Mirena, e ele é por 3 anos só, né? Enquanto o Mirena e o Cailina é no mínimo aí 5 anos, né? Agora já estão falando em 7. Bom, outro motivo pelo qual eu fiz a troca pelo Cailina foi a indicação da minha médica pela questão da dor na mama. O Mirena, ele tem um efeito colateral, assim, que é bastante comum, que é um pouco de desconforto na época em que tem esses escapes, né? Ou em que você, teoricamente, menstruaria. Às vezes eu nem tinha escape, mas eu sentia muita dor na mama, a ponto de deitar de bruços e sentir desconforto, ou então tá fazendo alguma atividade física que balança um pouquinho, sabe? E sentir dor. Então, assim, eu tinha que usar, às vezes, tops bem apertados até para ficar em casa mesmo e fazer as atividades normais do dia a dia. Parece que isso tem a ver com a quantidade de progesterona. Eu até queria trazer, ainda quero trazer, uma médica ginecologista para conversar aqui com vocês, tirar essas dúvidas sobre esses métodos de longa duração, né? Acho que é LARCs que fala. São métodos contraceptivos que não dependem da gente para lembrar, então eles acabam se tornando mais eficazes. Então é isso, gente. Eu troquei agora o Mirena pelo Cailina. A minha experiência com o Mirena, de forma assim geral, foi uma experiência boa. Eu parei de menstruar mais ou menos 6 meses depois que eu coloquei. A minha opção por continuar com o método contraceptivo hormonal, mesmo com o meu marido vasectomizado, é por conta do ciclo menstrual. Não tenho muito essa preocupação assim de ter vários métodos contraceptivos que eu achasse que, nossa, eu não confio na vasectomia do meu marido. Tem gente que gosta de combinar métodos. Eu acho legal também combinar métodos. Mas eu, honestamente, se eu tivesse uma menstruação mais tranquila, eu abandonaria o método, assim, sendo bem franca, sabe? Não ficaria com essa neura, assim, de ter que ter mais de um método. A minha opção por continuar usando o método é exclusivamente por causa do meu ciclo menstrual. Eu tenho uma menstruação muito dolorida, não gosto de passar por isso, eu sofro toda vez, sofria toda vez que eu ficava menstruada, tinha muita dor, às vezes era incapacitante a ponto de ter dificuldade de ir trabalhar mesmo, sabe? E eu pensava, meu Deus, eu me sentia doente, era como se eu ficasse doente uma vez por mês. E aí eu tomava remédio para cólica, são remédios que dão muito sono, né? Porque o que o remédio para cólica o que o remédio para cólica faz? Na verdade, você tem que tomar o remédio para cólica e deitar e ficar quietinha, né? Então, obviamente, eles já têm ali uma substância que vai te dar um soninho, porque é para você tomar e você ficar quieta, não ficar, né, saracoteando. Mas enfim, né, a gente tem que trabalhar, tem que pagar os boletos, e aí eu tomava, ia trabalhar, e enfim, ficava
imprestável, né? Questão de atividade física atrapalhava bastante também. Enfim, atrapalhava muito minha vida, gente. Para mim, a menstruação era uma coisa horrível. Ainda eu comecei a ter esses escapes mais frequentes, comecei a me incomodar. Então agora estou com o Kailina. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como foi o procedimento, podem perguntar aqui, eu respondo. Foi bem tranquilo, obviamente, né? Não senti nada, não senti cólica nem depois. O que aconteceu, a única coisa que aconteceu foi que eu tive um pouquinho de hemorragia no dia que eu coloquei. Eu tive sangramento no dia, como se fosse uma menstruação mesmo. No dia seguinte já veio aquela borra de café, mas hoje é sábado, eu tô gravando no sábado, então assim, eu tive o sangramento na quarta mesmo, que foi o dia que eu coloquei. Na quinta tive só uma borrinha de café. Ontem, que era sexta-feira, já normalizou. Foi super tranquilo, mas assim, é uma coisa realmente que deixa a mulher bem vulnerável. Isso é uma coisa assim que eu refleti, né, depois. Eu apaguei, né, a gente apaga durante o procedimento, eu não vi nada. Então, assim, a gente viu esses vídeos, né, de anestesista abusando de mulher. É difícil a gente não pensar nisso, né, depois que a gente vê esse tipo de notícias. Mas, assim, quero confiar que, né, não aconteceu nada. Minha ginecologista era uma mulher, então eu não estava ali na sala só com homens, tinha uma mulher ali. Acordei já quase na hora de ir embora. Então, eu acredito que eu devo ter ficado umas 2 horas desacordada, assim, inconsciente. Era para eu ter ficado consciente até o momento de ter iniciado o procedimento, né? O anestesista me explicou que ele iria dar uma sedação leve, só para que eu relaxasse. E a partir do momento que ela iniciasse mesmo o procedimento, ele iria dar uma sedação mais forte para que eu não sentisse dor. Mas eu já dormi na parte da sedação leve, então eu não fiquei consciente em nenhum momento, eu não vi eles mexendo comigo, eu não lembro de ter ficado em posição ginecológica, sabe? Ele ainda tinha falado comigo, eu ainda estava deitada na maca com as pernas esticadas. O único momento em que eu me lembro foi depois do procedimento que o enfermeiro pediu se eu conseguia chegar o meu corpo para o lado para ir para outra maca, para ele me levar para a sala de recuperação. E aí eu me lembro de ter, né, me mexido, ido para a maca e apaguei de novo e dormi um sono bem gostoso. Bom, é isso. Eu vou contando aqui para vocês como é que vai ser minha adaptação com o Kailina, né, porque ele tem menos hormônio, tem menos progesterona. Vamos ver se realmente vai melhorar a questão do meu desconforto nas mamas. E, enfim, conforme o tempo for passando e eu for percebendo, eu venho aqui também e vou contando para vocês o que eu percebi de diferença entre um e outro, tá bom? Tchau, tchau!